Funcionando, trocando ideia com o Tainá, já minha foto aparecer. Buenas tardes, opa, não. Good afternoon, família, como é que vocês estão? Tudo certo? Quer dizer pra vocês que foi uma honra fazer o primeiro podcast naquele sábado maravilhoso. E agora estamos aqui na quinta-feira, Independence Day of Brazil. E hoje a gente tem mais uma vez as cadeiras cativas Teacher Romero, Nathan Rabelo. E agora, não menos importante, muito necessária, Tainá Ferreira Rocha. E o sobrenome dela, que eu ainda não aprendi a falar, que é? Domicic. Tainá, eu demorei 7 anos pra aprender a falar Chontin e eu só aprendi quando o Nathan saiu de Chontin. Como é que fala a cidade que ele morava. Não vai ser hoje que eu vou aprender o sobrenome do seu marido. Beijo pro Robert, meu querido. Tá? Mas vai dar certo. Estamos aqui então para mais um podcast, um pod dos Teachers, onde a gente conseguiu tirar da nossa agenda, no meio de um feriado, para poder falar um pouco sobre como é dar aula de inglês e as coisas que acontecem de bom e de ruim dentro da sala de aula, dentro das nossas casas quando a aula é online, quando a gente dá aula para criança, para adulto, para velho, enfim. A gente tem muita história para contar. Cara. É muito legal, né, Tite? Romero? Não é massa? Eu gosto. Muito legal, muito legal. Não tem como, dar aula é muito massa. Dar aula é muito massa. Não dá pra negar, né? Não dá pra negar que é difícil. Às vezes, né? Às vezes é muito massa, às vezes quase sempre é muito massa. Não, mas às vezes você tem perrengue. Tipo assim, a gente não falou no pod passado, mas a minha realização pessoal enquanto, assim, estou feliz, é dar aula em escola, mano. Sabe? Eu gosto de... Não, mas não de English course, mas tipo assim... Eu saio de uma aula de geografia, do nada entra o Lenner, que é um piroca, um maluco, que vai dar aula, sabe? Eu gosto dessa parada, do ambiente. Essa persona, né? Esse ambiente escolar, pô, eu acho muito massa. Não tem como. É massa. Eu também gosto, é o meu preferido. Isso aí. É mais legal. Tainá, então, o palco é seu, se apresenta, nome, idade, onde você mora, formação acadêmica, e depois eu continuo mais perguntas. Meu nome é Tainá Ferreira Rocha Tomicic. Eu tenho 30 anos, tristeza, 30 anos esse ano. Eu moro em Zagreb, na Croácia. Como diria o Bruno Marquezine, não é Zagreb, é Zagreb. Já tenho 5 anos, mas eu sou originalmente de Vitória, no Espírito Santo. Sou formada em letras em inglês. E hoje, nesse momento, agora, nessa altura da minha vida, hoje... Tô trabalhando como professora substituta. Na teoria eu saí da escola por motivos, mas trabalho como copywriter, que é basicamente uma pessoa que produz conteúdo. No meu caso, eu produzo conteúdo pro mercado americano. Então, ainda tô trabalhando com inglês, etc, em contato com a língua sempre. Top. Mas é isso. Tainá, inclusive, está no meu top 3 melhores ingleses que eu já escutei. Melhor no sentido de sotaque, tá? O sotaque de Tainá é maravilhoso. Gosto bastante. Music to my ears. Escutá-la falar inglês, eu acho top, Ação. Agora eu vou ficar com vergonha de falar qualquer palavra em inglês. Tainá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estudou inglês em qual escola? Então, eu fiz Primeiro Mundo, né? Que é uma escola bilíngue lá em Vitória, pra quem não sabe. E aí, quando eu entrei, eu era muito ruim. Porque o Primeiro Mundo... Eu não sei hoje como é que é a metodologia do Primeiro Mundo, mas naquela época era assim... Criança, você não sabe inglês? O problema é seu. Você vai ter 5 aulas de inglês por semana, tudo nessa escola em inglês, e você que se vire. E aí foi muito... Total. Aprenda por osmose, criança, o problema é seu. E aí, era muito ruim, porque você não gosta do que você não entende, né? E eu odiava inglês naquela época, porque eu não entendia nada. E aí, eu passei pro Salesiano de Jardim Camburi, que tinha na época, né? Na época, eu tô muito velha. Um IASES de escola de inglês dentro do Salesiano, porque eles tinham uma parceria e tal. E aí, minha mãe falou assim, querida, vai aprender inglês sim. Tô tentando ter um tempo. E aí, eu entrei no IASES, fiz IASES de praticamente a minha vida inteira. E foi aí que, assim, na hora que eu comecei a entender, mas eu tive uma professora muito boa, Mariana, nunca vou esquecer dela, porque ela fazia inglês ser legal pra caramba, tipo assim, caraca, é maneiro, você vai gostar disso aqui. E realmente eu gostei muito, e aí eu tô com 30, tem uns 20 e poucos anos que eu tenho inglês na minha vida regularmente por causa da minha mãe mesmo, que falou, vai aprender sim, porque tem que aprender. E quando você começou a fazer letras, eu te conheço há bastante tempo, então eu sei que você fazia direito antes, né? Sim. Você chegou a terminar direito?
Cheguei. Caralho, você tem duas Nossa, eu não sabia disso. Ah, toma. Tem particular, esquemas, né? Mas tá bom, ó. Que isso? Deixa pra Polêmica. lá. O que importa é que tá tudo bem. Finalizou. Ei, diploma na mão e vendaval. Mas foi pra letras em inglês. Como é que foi essa entrada no mundo acadêmico? As pessoas da sua turma? Como é que era a relação com as pessoas e Romero tal? tá aqui. Romero era da minha turma original. Que eu não era muito chegada. E ir pra aula? E era sinceridade. Então, o que rolou foi, tipo assim, eu entrei muito nova na UFES. Eu tinha 17 anos. Tipo, antes eu fazia 18 e tal. E eu lembro, eu não sei se a Romero lembra disso, mas a primeira aula que a gente teve, tipo, a primeira aula que a gente teve foi com uma professora chamada Karen Curry, que ela é uma professora de fonética, pra quem não sabe. E ela é maravilhosa. Só que a Karen, ela é escocesa, tá ligado? Então, tipo assim, a primeira aula que você tem é com a professora escocesa. 100% em inglês. Eu achei de boa, mas eu lembro que tinha uma mina atrás de mim, a Priscila, que ela veio no meu ouvidinho e ela falou assim: eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Primeira aula, tá ligado? Mas o índice de evasão das letras em inglês é bem alto, né? Tem uma galera que chega no primeiro semestre achando que vai ser um cursinho, sacou? E aí, galera, mano, você tem que saber, você tem que ser fluente desde o início. E no segundo semestre já vai uma galera. Tá no site, mas quem é que lê o site? Tá no site, quando você vai fazer vestibular. Tem que saber inglês. Tipo, você vai fazer inscrição pro vestibular, tá escrito. Mas é realmente isso que o Natan falou. Galera acha que é cursinho. O pessoal vai pra aprender inglês, né? Isso é errado. Exatamente. O Tainá, Dá um pau, né? Em letras em inglês, então. Tainá, como que você ingressou na sala de aula? Qual foi o seu primeiro emprego dando aula de inglês? Foi sendo professora substituta no SESI pra substituir um professor que teve ataque cardíaco. Tadinho! Coitado. E aí, na minha primeira aula, eu mandei 3 meninas pra fora de sala porque eu não sabia o que eu fazia. Eles estavam subindo em cima da grade da janela, maluco. Aquele SESI de Campo Grande, que, pelo amor de Deus, eu tinha 18 anos e a coordenadora falou: não fala a sua idade pra eles. Porque eles falam horrível. Mas era pra ensino médio? Era ensino médio? Era Fundamental 2 no final. Tipo assim, 8º ano, 9º ano e ensino médio. Então, tipo assim, as meninas que chegavam pra mim, elas tinham 16... Gente, horrível isso, mas é verdade. Elas tinham 16, 17 anos e falavam assim: professora, você sabia que fulaninha ainda é virgem? Eu era virgem, tá ligado? Foi horrível. Eu queria desistir de tudo naquele momento. Mas eu fui linda. Nem precisava, não, mas eu queria ter experiência. E em curso de inglês? Isso é uma das paradas... Desculpa. Porque, assim, stream of consciousness, né? Uma das coisas que eu sempre tive dificuldade é classroom management. Uma das coisas que eu mais... Um dos motivos que me levou a eventualmente largar a profissão. Como é que foi pra você com 18? Quantos alunos tinha na sala? E, assim, qual a impressão? Como que você saiu de lá? Falar, caraca, é isso mesmo que eu quero da minha vida? Você já começou a se questionar ali? Foi positivo? Foi negativo? Qual foi a sua primeira... como você reagiu depois que acabou a aula? Então, assim, eu acho que eu concordo com você. Isso é muito difícil. Você conseguir dar conta de uma turma grande e que não tá nem aí pra sua aula, porque inglês não reprova, gente, na escola. Vamos ser bem sinceros. Não, você não vai reprovar um aluno por causa de inglês. E eles sabem disso, sabe? E então, tipo assim, você tem 2 opções. Ou você larga de mão e fala, é isso, e vai. Ou você vira professor performance, que foi que eu virei e sou até hoje. Acho que o Lêner deve se identificar com isso também, porque eu sei que ele é. Porque, tipo assim, você tem que... O que eu pensei foi, cara, eu não vou aguentar passar uma vida fazendo isso se não for divertido pra mim também. Então, eu comecei a ser professora legal. Tanto é que meu chefe da escola falava: bota os adolescentes na mão de Tainá que ela dá conta. Eu só tenho turma de adolescente chato, sabe? Adolescente que te desafia. Porque ele falava: vai que você dá conta. Dava conta, tirava meus cabelos, tô cheia de cabelo branco. Mas eu acho que, tipo assim, classroom management é sobre respeito. Se eles não te respeitarem, querido, você pode ser a pessoa mais competente do mundo, eles não estão nem aí. E eu descobri que tem principalmente agora, essa geração, se eles não tiverem interessados, não vai ter respeito. Então você tem que dar seus pulos pra fazer interessante. Óbvio que tem dia que eu não quero, eu tô cansada, eu não quero ficar performando na frente de aluno, mas é o que dá certo pra mim, assim. Mas também, assim, não é essa professora palhacinha e não ter autoridade sobre a turma, tá ligado? Porque
Eles também têm que, se eles não te respeitarem, eles perdem aquilo, e também vai ser ruim pra eles. Então, às vezes você tem que, gente, ó, volta aqui, mas eu acho que tudo é questão de postura, o quanto você impõe a sua voz, o quanto você impõe seu ritmo. Tem muito assim, acho que as pessoas, esses detalhes menores, as pessoas tendem a não prestar atenção, tipo, o quanto você impõe a sua voz, sabe? O quanto você impõe a sua postura em cima do aluno também. Então, acho que tem detalhes que a gente não fala na graduação e etc. Linguagem corporal, esse tipo de coisa, né? A gente não pensa sobre isso. E aproveitando esse papo aí, se você fosse a sua coordenadora antes de você entrar nessa aula do SESI, que conselho você daria? Seria uma coisa parecida? Não diga a sua idade, ou você daria algum outro tipo de conselho? Excelente pergunta. O que eu falaria pra ela é: você tem autoridade sobre a turma. Porque eu tinha medo de, tipo assim, não é a minha turma. Eu entrei lá em junho, gente, sei lá, maio, não lembro. O cara tinha ataque cardíaco no meio da sala, tá ligado? Tipo, eu não sabia. E eu era substituta com 18 anos, então eu não sabia qual autoridade que eu tinha com aquela turma. Então acho que o que faltou dela me falar foi, tipo assim, turma é sua. Não importa se você é substituta ou não, a turma, enquanto não tiver o professor permanente, é sua. Faça o que tiver que fazer. Porque eu falava assim, vou mandar pra fora, porque a coordenação me lida com isso, porque era deles, eu não era da escola, sabe? Então acho que você tem que dar um pouco de... Como é que fala, gente? De autonomia. De autonomia pro professor, entendeu? Isso é legal. Isso, eu acho que o que você tá falando aqui, Tainá, é exatamente o contrário do que o Romero definiu pra vida dele. Quando ele falou assim, eu não quero performar para pessoas, eu quero ensinar inglês. Tô errado, Romero? Cara, não sei. Eu acho que para lidar com adolescente você tem que ser um pouco, realmente, uma persona, né? Mas eu às vezes, não mudo muito meu... Eu acho que eu lido bem com adolescentes, na verdade, no geral, mas eu acho que eu não lido muito a parte da minha personalidade. Eu tento sempre engajar mais com atividades, entendeu? Tipo assim, eu usava muito baralho em sala de aula, e só de trazer o baralho, às vezes o pessoal já para, o adolescente, tipo assim, por que esse cara tá com baralho? Entendeu? Então, são coisas assim, igual puzzle, atividades que trabalhar em grupo. Muitas vezes eu botava matemática na aula de inglês, entendeu? Tipo assim, não sei quem tem 3 respostas certas, não sei quem tem 2 erradas. Aí o pessoal começava a fazer conta, entendeu? Então eles ficavam engajados, não acho que por eu ser interessante, mas por trazer conteúdo interessante mesmo. Mas dá trabalho, como a Tainá falou, dá trabalho. Repete, Tainá. Não, ele tá sendo interessante fazendo isso. Não é necessariamente, tipo, você fala dando piada, tá ligado? Acho que isso daí já vale. Pensando por esse lado, sim, se essa for minha personalidade, no caso, eu sou interessante, é fato. Mas você tá dando aula pra adolescente particular agora também? Dou também. E qual que é a diferença? Do grupo particular? Para mim é muito... para mim é muito menos esforço, na verdade, né? Apesar de eu ter uma coisa, ser muito parecida às atividades que eu trago, é muito menos esforço. Lidar com um grupo de adolescentes requer muita energia, requer muita energia. Você tem que chegar energético. Se você chegar sem energia, os caras vão montar em você, entendeu? Tipo assim, eles vão fazer a aula deles, senão você faz a sua. Então, requer bastante esforço nesse caso aí. Mas é muito bom, eu gosto muito de adolescente. Se eu tivesse que voltar para a sala de aula, provavelmente eu voltaria para ensino médio, alguma coisa assim, porque é o mais interessante para mim, né? Eu me divirto muito também. Ainda falando sobre experiência e tal, Tainá, você há 5 anos na Croácia? Zagreb? Bom. Acertei. Você vem lecionando em escola, né? Em escola. É um híbrido, né? É isso. Você... Desde quando você... Em 2011, você entrou na UF, se eu não me engano, né? Nesses últimos 12 anos que você vem vivendo enquanto ser humano, você lecionou aula particular também? Então, pouquíssimas vezes. Eu não gosto de aula particular. Desculpa, gente. Não. Detesto. Eu digo pra você. Não é que eu não tenho tempo, é que eu não quero. Não vai pra ler. Não, eu já dei aula. Eu acho que a gente teve a mesma aluna, inclusive, a Jéssica, que tá nos Estados Unidos. Jéssica Brioski. Isso, eu dei aula pra ela particular porque ela ia fazer. Como que é aquele negócio de trainee? Sim, trainee. Programa de trainee. Isso. Então ela precisava de ter uma conversaçãozinha pra dar aquela desbloqueada no inglês. Top. Dei aula pra uma aluna, que eu acho que eu também te mandei depois, porque ela era babá de uma família, e aí a família ia mudar pros Estados Unidos, e aí pagaram pra ela ter aula de inglês comigo. E eu achei que tinha sido horrível, mas aparentemente ela gostou, porque ela me contactou, tipo, esse ano, eu acho, e isso faz, tipo, 5, 6 anos. Então, legal.
deu tudo certo. Eu já dei aula pra uma amiga, mas não deu certo. Não gosto de aula pra amigo. E mais alguma que eu não lembro, mas assim, eu posso contar na mão, assim, quantas vezes eu dei aula pra pessoa, porque não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu consigo. Tem comentários aqui no chat do YouTube. Tal de Jill e Finsaia mandou maravilhosa. Obrigada, mãe. É por ela que eu tô aqui, que ela pagou meu cursinho. Isso é verdade. Isso é um fato. É por isso que a gente tá aqui também, falando sobre isso, né? Todos nós, cara. Todos Isso. nós. A gente no pod passado, a gente falou sobre o que levou você a fazer inglês, você já respondeu e tal, e dar aula. Obrigado por compartilhar a sua história, né? Acho que a gente devia ter começado essa conversa quando você falou assim, oi, meu nome é Tainá, a gente devia ter respondido, oi, Tainá, em uníssono. Tipo, Alcoólicos Anônimos. No próximo a gente ensaia. Seja bem-vindo. Exatamente. É porque, tipo assim, na próxima pod vai ter outro teacher, tá ligado? Então, a gente já pode trazer essa demanda aí. A gente tava conversando nessa semana como é que a gente podia fazer esse pod de maneira mais interativa, mais legal. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, hashtag me segue, tá bem aqui, Coach Lênin. Hashtag Teacher Romero, Natan, Tainá FR. Tainá FR não posta nada de inglês igual o Teacher Romero, mas Tainá FR é conteúdo de qualidade, tá? Você não tem como você não seguir Tainá e não se divertir com cada post. É um sorriso até que... perrengue de imigrante. Várias crônicas. Cara, não tem como. É conteúdo de qualidade. Eu sempre paro pra ouvir os stories dela. Tem que ouvir tudo. Se você não tem tempo, corre, chega em casa logo. Tipo assim, se você viu que é história, é vídeo, você abaixa, não encosta no Instagram até chegar em casa e não perder aquela história, entendeu? Você conseguir dar aquela linha pontilhada nos stories, tá ligado? Isso. É esse dia aí que eu não assisto Netflix. Eu assisto Tainá. Ative as notificações. Isso. Então a gente estava tentando pensar em quadros assim legais para trazer aqui pro pod dos teachers e a gente vai durante a nossa conversa, né, trazer alguns desses quadros. E o primeiro quadro que eu vou trazer é um quadro que é a frase desmotivacional da semana, que é o seguinte: não importa quantas aulas você contratar com a gente, não vai ser o suficiente. Porque se você não se dedicar fora da sala de aula, amigo, você pode pagar uma mariola, você pode pagar R$1.000 por hora, não vai fazer diferença se você não se dedicar fora da sala de aula, se você não correr atrás. Não vai fazer diferença também, muito, né? Vai fazer diferença. Faz diferença, mas faz menos. Diferença. Financeiramente. Faz menos. Não, mas na real, é claro que a gente, como professor, a gente sempre quer que o aluno se dedique o máximo que ele pode. Sim. A gente sabe que tem aluno que poderia, 20 minutinhos por dia ali, no dia que não tem aula, depois o cara só tem aula 1, 2 vezes por semana, os outros 5 não vê nada, não é ideal. Mas eu cheguei a ver alunos que evoluem até certo ponto, é só você saber lidar com a sua expectativa, você assim, estabelecer metas que sejam realistas. Você não vai ficar fluente em 1 ano fazendo aula 2 vezes por semana e nem vendo nada em inglês os outros dias. Então aí é só ter essa noção, né? Deixar claro. Mas que faz uma diferença, faz. Faz, Eu gosto muito de pensar eu gosto muito de pensar e explicar em horas de prática, né? Então você tem que pensar que, você fez 2 horas por semana com o professor, você teve 2 horas de prática. Se você fizer mais 2 em casa, você tem mais 2 horas de prática, né? Porque o que você quer acumular é horas de prática para adquirir aquela habilidade. Então, pensar assim, mas faz diferença, né? No caso, concordo. Tainá, você enquanto professora de inglês, pode falar, quer acrescentar alguma coisa? Não, mas é porque eu acho também que falta o aluno essa era a dica que eu ia dar, inclusive. Mas falta o aluno se cercar de inglês, ainda mais no Brasil. Que é muito difícil no Brasil você ter prática de fato, tá ligado? E aí, tipo assim, tem coisa básica que você tem que fazer e que você não percebe. Tipo, uma coisa que eu fazia desde quando eu fazia cursinho, o meu celular é em inglês. Sabe? Meu Facebook é em inglês. Tipo, as coisas que me cercam são em inglês. Porque como é que eu vou praticar? Eu moro no Brasil, gente. Moro lá, no Jardim Camburi, onde eu morava. Onde que eu vou praticar? Você não vai praticar. Não adianta a gente ter essa ilusão, porque não vai. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cercar de inglês o máximo que você pode. E eu acho que as pessoas também fica naquela assim, tem que ver filme, tem que escutar música. Mas tem mais coisa, tá ligado? Tem mais coisa que você pode fazer pra poder se cercar de inglês. Eu acho que falta. Muito mais. Vou aproveitar para dar 2 dicas que eu sempre dou para os alunos em relação ao que a Tainá falou. Lista de supermercado, excelente para adquirir vocabulário, cara. E nego não faz, é muito simples fazer lista de supermercado em inglês, cara. Fiz a lista de supermercado em inglês, shopping list.
E outra coisa, hoje em dia todo mundo tem Alexa, usa o Google Voice Search. Cara, bota o setup em inglês, entendeu? Então, são coisas que eu sempre falo com o aluno e nem todos fazem, mesmo a gente falando, explicando. Mas são dicas boas, tá? Você que tá ouvindo e quer praticar um pouco mais de inglês no supermercado e Alexa em inglês. É bem interessante. Essa linha que você falou, teve uma vez, aqui em casa quem faz compra sou eu, né, no supermercado. E aí teve uma vez que eu pedi pro Robert, meu marido, que é croata, tá, gente? Ele não fala português, a gente conversa em inglês, pra ele ir lá comprar as coisas. Eu fiz a lista em inglês pra ele. Aí ele falou assim, o que é parsley? Aí eu pensei, pershing. Que eu sei o que é parsley, que é salsinha, em croata. Que quem faz compra aqui em casa sou eu. Então, tipo assim, eu não falo croata, mas eu sei o que é salsinha em croata, tá ligado? Então, eu concordo. Isso foi sensacional, porque realmente, na prática, essas coisas que são do seu dia a dia, é o que vai pegar na sua cabeça, porque é aquilo também, né? Vocabulário, se você não usar, você pode aprender 1000 palavras na aula. Você sai dali não usar, você nunca mais vai lembrar daquela palavra. Então tem isso também, né? É verdade. Mandaram muito bem. Você, enquanto pessoa que fala inglês, pessoa que dá aula, você consegue imaginar em quais frentes de trabalho você conseguiria trabalhar? Porque aqui agora eu tenho professor de inglês particular, que já deu aula em escola também, a Tainá, que trabalha com copyright, e o Nathan, que gera conteúdo para treinamentos, é isso mesmo? Isso. Qual outra frente de trabalho? Uma hora vocês vão aprender o trabalho. Tô igual o Chandler, né? Não, você é o Chandler com certeza. A gente não faz ideia o que você faz. Tá bom, vamos deixar assim. Tá ótimo. Faça isso aí mesmo. Quais são as outras qual que é a palavra, gente? Outras carreiras, obrigado, que um falante do idioma, que tem o nível que a gente tem, pode tentar seguir em vossas opiniões. Teacher Romero, se eu puder te apressar aqui nessa Boa agora. pergunta. Eu começo? Pode ser? Pode, mas no caso eu sou o único teacher aqui, né? Então a minha resposta óbvia vai ser: você pode dar aula. Mas bom, imagino que você possa dar aula. Outra, que eu tenho alguns alunos também que já tiveram, que mexe com a parte de turismo, tanto na parte de organizacional, né? Vamos dizer assim, agência de viagem, comprar passagem, essas coisas, tanto na parte de hotel, né? Que são carreiras assim, que claro que se você tiver uma qualificação vai te ajudar, né? Se você for formado em turismo, alguma coisa assim, mas só o fato de você saber inglês, né, já te abre essa oportunidade, creio eu, né? Que você já vai ter alguma oportunidade para entrar nesse mercado. Mas eu creio que a Tainan e o Natá conseguem falar melhor sobre isso aí. Tainá, como é que você... Eu falei brevemente sobre isso. Pode falar, Natá, pode falar. Vai você. O delay do correspondente de guerra tá sinistro aqui, né? Falando em cima do outro toda hora. Mas eu falei brevemente sobre isso no podcast sobre a China. Na minha experiência, cara, assim, isso independe um pouco de área até, eu diria. Se você tem um inglês fluente, eu conheci pessoas morando na China que não é um país nativo, isso é importante ressaltar também. Não se limitar, a galera de repente quer ter uma experiência de morar fora, quer morar em outro país, não se limite aos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, cara. Sim, inglês... Você pode, com certeza, procurar explorar alternativas em países que não são falantes nativos de inglês. Posso só trazer uma estatística rapidinho que eu ouvi essa semana? Apenas 5% das conversas acontecem entre 2 nativos de inglês. Meu Deus, eu falo isso com os alunos direto. Eu falo isso com os alunos direto. Isso aí. Loucura, cara. 95% das conversas que são em inglês tem pelo menos um não nativo, perdão. Eu só achei isso muito louco, né, cara? Perdão, pode continuar. Não, mas é basicamente isso. Basicamente isso. Conheci engenheiros, arquitetos, dentista, médico na China que não falavam chinês, só trabalhavam em inglês. Aqui na Bélgica, que eu vim fazer um mestrado é um mestrado internacional em inglês. Tem vários mestrados internacionais aqui, são todos em inglês. E tem muitas pessoas chineses, uma colega minha do Uzbequistão, Cazaquistão, vários outros países que conseguem emprego depois com a qualificação em empresas internacionais na Bélgica, na Europa inteira. Então, assim, isso independe de... Então, nesse caso, são pessoas na área da educação. Então, assim, independe de área isso, tá? Agora, se eu tivesse que escolher uma área que com certeza
Existe muita oportunidade em inglês, praticamente qualquer lugar do mundo você pode escolher a dedo, é a área de tecnologia de TI. Isso é inegável, assim, pelo que eu vejo. Se você tá nessa área, você fala inglês, você tá bem na fita. Se tiver que escolher uma. Muito bem na fita. Mas fala aí, Tainá. Não, mas eu ia falar isso também. Eu acho que independente da área, você falando inglês já abre milhões de portas, inclusive no Brasil. Porque no Brasil tem muita Sim. gente, você tá no LinkedIn aqui no Brasil, o tanto de emprego que tem pedindo pessoa bilíngue, assim, muitos, assim, várias áreas. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o importante é você falar inglês. E nisso de você falar, que você falou de não mirem somente em países que têm a língua inglesa como língua oficial, eu acho também que é até melhor você fazer isso porque você se destaca. Porque nem todo mundo naquele país fala inglês. Eles também estão precisando de pessoas bilíngues, entendeu? Boa dica. Então, acho que você, nos Estados Unidos, é só mais um imigrante que fala inglês, tá ligado? Tipo, Boa dica. você não se destaca por falar inglês. Mas você, num outro país que não fala inglês, como língua oficial, língua nativa, você se destaca tanto como uma pessoa que é cidadã daquele país e fala inglês também. Então, eu acho que é melhor você... Eu aqui, eu e meu marido, a gente está discutindo mudar para outro país, dentro da Europa. Eu jamais pensaria em Irlanda ou, sei lá, Inglaterra, por exemplo, digamos assim, UK, né, como um todo. Porque eu vou ser só mais um imigrante que fala inglês. Palmas pra mim, meu marido também, então. Até virar em outros países. Só uma pergunta, acho que eu entendi a pergunta do ano errado, então. Você quis dizer o inglês realmente como uma habilidade, não como, o inglês como formação. Isso. Né? Porque, tá. Não, mas aí, claro, seria todas as áreas. Eu achei, na verdade, que você estava perguntando só o fato de saber inglês, que portas que isso vai te abrir, independente, na verdade, de você não ter formação. Eu tenho vou contar uma história interessante que aconteceu comigo, na verdade. Uma amiga minha me mandou, né, a Suzana, acho que vocês conhecem. A Suzana falou: essa empresa aqui está precisando de profissionais que falam inglês. É uma empresa de tecnologia. A Suzana da Letras, a Lordeiro. E aí eu fiz o teste lá e me chamaram para uma entrevista, fim da história. Para resumir a história. E aí me ofereceram um emprego. Né? E o emprego era para ser basicamente como se fosse um assistente administrativo, né? Claro que era tudo online. Mas eu só achei interessante porque eu não aceitei, né? Apesar de ser um salário muito bom e tudo, eu só achei interessante porque o único requisito que eles cobraram durante todo o processo era falar inglês, porque eu não tenho nenhum tipo de formação na área, eu nunca tive experiência na área, nada do tipo. E mesmo assim, eles me ofereceram um bom salário para o mercado brasileiro, né, só pelo fato de falar inglês. Então, isso eu acho, hoje em dia, é interessante a gente pensar que só o fato de você saber falar inglês vai te gerar oportunidades, né, mesmo que você não tenha nenhum tipo de outra formação. Claro que se você tiver, você vai ter muito mais oportunidade, tipo a área de TI, né, igual vocês mencionaram, mas você vê o quão valorizado é o inglês hoje em dia. Caraca, isso é muito verdade. Quantas vezes já ofereceu, tipo assim, se você fala inglês, você trabalha em navio de cruzeiro. Quem nunca? Quem nunca fez uma entrevista por navio de cruzeiro? Sim. Pô, não é não? Tainá, só vou pedir pra você abaixar um pouquinho a sua câmera, que seu queixo tá na boca ali. Isso aí, coisa linda, obrigado. Mais um comentário aqui embaixo no YouTube, que todos nós somos maravilhosos. Mais uma vez, obrigado, mãe da Tainá. Sua mãe falou que você ainda mora em Jardim Camburi, tá? Não é bagunça não, apesar de você estar há 5 anos na Croácia. Eu não moro lá não. Exatamente. E todo mundo aqui é de Jardim Camburi, aliás. O Ferreira Rocha comentou vários coração aqui, que é um querido, um lindo. Obrigada, Ian, meu irmão. Tamo junto. Beleza? Estudar no exterior, empreendedorismo. Como que o professor de inglês pode empreender no curso de inglês, com o ensino do idioma? Alguém que já teve vontade de abrir uma escola? Não, cara. Eu tinha muita vontade de abrir uma escola. Já. Romero já. Nossa, eu tinha muita vontade de abrir uma escola. Eu tive... outro dia até aconteceu uma coisa interessante. Eu falava pra minha esposa, né, Laís, também professora de inglês, eu falava: cara, a gente falta fazer umas experiências dinâmicas em inglês. Isso eu falava na época da faculdade. E eu sempre comentei, tipo, fazer um bar. A gente pode fazer um bar onde aconteça tudo em inglês, entendeu? A pessoa entra e tem que falar inglês. E aí, mas eu não vou atender ninguém em português, porque eu trabalhei em restaurante também. E aí, poucos meses atrás, uma professora fez isso. Alugou um bar, e aí você tem que ir naquele bar em inglês, faz karaokê, tudo aí. Eu falei: caramba, eu sempre tive, sei lá, essa vertente empreendedora aí.
Mas eu sempre tive vontade de abrir, mas agora no aula online. Basicamente eu abri a escola, só que online, né? Então, Tipo assim, eu tenho aqui em Timbó, onde eu resido, tem um amigo meu, o Alec, baita goleiro, diga-se de passagem. A gente joga bola junto toda quarta-feira, 8 às 9. Inclusive, ontem o pai deitou, mas a gente perdeu, infelizmente. A gente perdeu. Mas até mandei mensagem pra ele depois, falando que eu dei a vida, que eu queria me ter ganho naquele jogo ontem, mas infelizmente. Ele tem uma escola aqui em Timbó, chamada Get It, e o famoso Let's Get It, ali no centro de Timbó. Ele é um queridaço. E foi Foi uma escola que ele criou, não é franqueada. Eu acho que é uma franquia, mas eu peço desculpa ao Alec, porque eu não sei muito da história da empresa. Mas a escola dele tá thriving, tá massa, entendeu? Cada vez ele precisa de mais teachers, cada vez ele precisa de mais gentes. Cada vez ele tá pensando em, sei lá, comprar a casa do lado, ou alugar a casa do lado, enfim. Ele tá indo bem e eu fico feliz por ele, porque ele é um camarada que... Ele sabe o quanto que... Ele e a gente, né? Sabe o quanto que é rentável uma aula particular, mas ainda assim ele tem esse interesse de ter uma empresa, né? De abrir ser responsável por um edifício, tá ligado? Com todo respeito, mas rentabilizar os teachers é mais rentável do que a aula particular, no caso. Isso. O que é muito massa, né? O que é muito massa. Eu tentei empreender também um tempo atrás aí, mas infelizmente não deu certo. A pandemia acabou comigo. Eu lembro que você tinha página no Instagram e tudo, pô. Infelizmente. Mas eu não tô triste não, tipo assim, tô triste, tô claro que não deu certo, né? Mas eu, enquanto falante do idioma, eu agora vou fazer um relato pessoal, né? Inglês didático ou autodidático? A sua mandou a pergunta aqui, depois a gente lê aqui, tá bom? Acho interessante essa pergunta. Eu, enquanto pessoa sozinha, né, pessoa física, eu tive a oportunidade já de trabalhar com tradução não simultânea, que na verdade é tradução simultânea, é intérprete, né? Que você fica do lado do cara e fica ouvindo assim, ó. Aí você fala, aí você traz... Que a galera faz na Feira do Granito aí no Espírito Santo toda hora, né? Isso aí. Tainá, você sumiu pra mim, mas eu acho que você volta. Mas você também sumiu pra mim, será que foi a internet? Não, mas é só o seu rosto, daqui a pouco você volta, eu acho. O teacher, o teacher fala que eu leio o nome aqui, o Romero Natan, tô certinho. Todo mundo é teacher, cara. Ô, Tainá, você abriu outra janela, Tainá? Não abre outra janela, não, volta aqui. Tainá? Eu tô aqui, não abri outra janela. Beleza. Então, o vídeo Daqui a pouco volta, deve voltar, exatamente. Isso. Então, continua seu relato aí, né? eu já fui intérprete, eu já traduzi, e a minha maior experiência enquanto falante do idioma, que na verdade não foi por causa do que eu falo em inglês, mas que eu acho que foi devido ao meu trabalho de sala de aula, foi levar 4 meninos pra Disney. Moleque. Caraca, eu vi. Eu encontrei com você no aeroporto quando você tava indo, Natan, cara. Foi massa. Eu te amo um pouco. Foi muito lindo, cara. Isso foi lindo. Foi lindo. Primeira vez demais. que eu vi Leonard em 3 anos. Ele tava no aeroporto cuidando de 6 moleques indo pra Disney. 4. Engraçado, Mas na verdade, Natan, o negócio é o seguinte: você fez tanta força pra não me ver que você escolheu vir pro Brasil pro casamento da Aisha quando eu tô viajando, cara. Olha isso. Mas a gente conseguiu se encontrar no mesmo dia, cara, no aeroporto de Guarulhos. Eu chegando, você saindo do país. Não tinha como. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. É destino, isso aí. Ô, Tainá, eu vou pedir mas, pra massa, você fazer como é que foi essa... Pra Tainá, mim, refaz o link aí, Tainá, por gentileza. Refaz o link e me manda lá no WhatsApp que eu vou te Tá, eu faço aquele processo de novo, de clicar lá no negócio. Isso, clica no clipezinho e manda lá no WhatsApp que eu já tô pronto aqui pra te atualizar. Fala, mas Natan, por gentileza. Dá um panorama pra gente aí, como é que foi essa sua experiência. Você usou algum programa pra ensinar alguma coisa pra ele? Opa, tá dando eco. Você chegou a ensinar inglês pra eles lá? Você deu ou você só ficou tomando conta ali da situação? Você chegou a dar aula de inglês? Eu não lecionei lá, e eles todos foram meus alunos. 4 deles foram meus alunos na escola regular. E eu vou só mudar aqui de cara. Não, vou mudar não, deixar assim mesmo. E 2 deles foram meus alunos particulares. Aí teve um dia que os 2 chegaram pra mim e falaram bem assim: o professor, bora pra Disney? Eu falei, claro, não, porque o verbo to be. Continuei a aula normal, como se nada tivesse acontecido. Aí 2 semanas depois as mães foram, né, fazer o pagamento. Aí elas falaram bem assim: eles estão mega animados com a viagem. Aí eu falei assim: que viagem? A viagem é pra Disney. Eu falei, que viagem pra Disney?
Tainá, você mandou o push, você tem que mandar o view pra mim. Você mandou o push, eu Tá, quero vou view. mandar o view, pera. Gente, Não, eles estão super mandei. animados com a viagem. Falei, que viagem, pô, tá maluco? Não, viagem pra Disney. Isso foi em julho, junho do ano anterior. Aí eles chamaram mais 2 meninos, que também foram meus alunos, e a gente foi e organizou isso. Tá? A Thaís também ajudou bastante na questão da organização das datas, encontrar uma casa legal e tal, enfim. Primeira vez que eu fui na Disney, com esses 4 meninos, foi massa. 4 adolescentes, o tempo todo, durante 12 dias, amigo. Meu Deus do céu. Não desejo pra ninguém. Nossa, sim. Meu Deus do céu. Aí, ó, A gente mais que continua professor, teacher. Mais que professor, teacher. Mais que professor, tia Penha. Vocês fizeram camisa combinando e caramba, cara, foi maneiro. Foi muito massa. Isso é interessante pensar que você teve essa oportunidade por causa do inglês também, né? Assim, tá? Não foi indiretamente que você é professor dos meninos, mas foi indiretamente por causa do inglês. Sem Né? dúvida. Tá aí. Se você falasse, se você desse aula de croata, entendeu? Você não iria pra Disney, seria pra Disney. Veja bem. Tainá, você travou aqui pra mim. Ô, Foi, véi. voltou. Aí já não posso mais fazer nada, aquelas. Voltou. Coisa A linda. internet aparentemente não é boa, né? Mas tá bom. Eu acho que tá Voltou, normal no tô YouTube, vendo até, também. né? É, de voltou boa. agora. Agora voltou. Beleza. Importância do networking. Vamos falar sobre isso. Você, enquanto professor, pode começar. Você conhece muita gente, certo? Tainá, você tem algum relato aí pra falar a respeito das pessoas incríveis que você já conheceu na vida? Cara, com certeza. Tipo, ó, vou ser bem prática. A escola que eu dou aula é uma escola. Tipo assim, é uma escola meio híbrida, porque não é um cursinho, mas é uma escola regular, que tem uma proposta diferente. E aí é a Associação Croata Americana. Então, uma associação assim que tem apoio da Embaixada Americana, porque é meio que a sede da comunidade americana aqui na Croácia. E aí, o meu chefe, esse que fala Dober Dan, ele conhece o Zagreb inteira, né? Inteira. Então, assim, eu já dei aula particular. Aí, ó, esqueci dessa. Eu dei aula particular para filhas dona de uma escola de inglês aqui, que ela precisava de gente dessa conversação só porque eu dava aula nessa outra escola. E aí, o emprego que eu tenho hoje, a minha chefe, na hora que ela foi fazer um make check, assim, de quem eu era, ela conhecia o meu outro chefe, que é o diretor da escola, sabe? Então, tipo assim, a gente também tem que entender o poder do networking no sentido de não necessariamente vai te conseguir um emprego por indicação ou qualquer coisa do tipo, mas vai dar uma palavrinha boa ali sobre você. Tipo assim, nossa, essa pessoa que aplicou pra minha empresa, ou sei lá. Você conhece fulaninho? Pô, conheço. Fulaninho foi muito massa comigo naquele dia. Não só você trabalhar com a pessoa, mas você conhecer a pessoa. Tipo, um aluno seu que trabalha numa empresa, ou que conhece alguém. Então, assim, não necessariamente alguém que te deu um emprego, mas alguém que você conheceu porque você dá aula. Então, acho que, assim, teacher é uma profissão que você conhece muita gente. E você fica muito próximo de muita gente, né? Porque é uma profissão que você tá ali com a pessoa. Então, nossa, não subestime o poder do networking real nessa profissão, porque ajuda muito, muito, muito mesmo. Romero. Você tá mutado, Romero, você tá mutado. Perdão, meu cachorro tava latindo aqui. Mas eu concordo 100% com a Tainá. Exatamente, porque a gente fica muito próximo, né, dos alunos, principalmente o particular, né? Então a gente fica muito próximo dos alunos. E o aluno chama você para ir na casa dele, do mesmo jeito que ele chama você para ir na casa dele, ele vai te indicar para outro potencial cliente, ou às vezes um potencial emprego, né? Aconteceu isso com a minha esposa também. Minha esposa só dando aula para um rapaz. O rapaz falou: ó, preciso de alguém que fala inglês para trabalhar com comércio exterior. E ela foi trabalhar com a comércio exterior, entendeu? Só por falar inglês, mas veio do networking da aula. Ela dando aula conseguiu também emprego relacionado a isso. Mas isso é fato. Eu também, outro dia, estava pensando sobre isso, que o networking, no geral, ele é muito importante, né? E é interessante também como o networking funciona para a gente criar referências em relação aos alunos. Ou seja, parar para pensar nisso, por exemplo. Você tem um aluno que é muito bom e ele é médico, supostamente. Você nunca foi nele como médico, mas o fato dele ser bom aluno faz você indicar ele para outras pessoas como médico. Sim. Vocês conseguiram entender que loucura? Faz Tipo assim, muito o cara ele não é bom médico, mas ele é muito bom aluno. Só que você fala, pô, eu conheço um médico, você fala, o cara... Então, é uma coisa, é meio contraditório, mas acontece. É raro, mas acontece sempre. Acontece sempre. E Nathan, e você? Seu network já te abriu portas, já...
Sim, com certeza, cara. Você ter. Você falou de médico, agora eu lembrei. Quando eu fui fazer meu visto de trabalho para a China, um dos meus alunos era médico, um dos alunos lá do CCAA. E eu tinha que fazer uma bateria de exames e tal. E eu fui no consultório dele, cheguei, fui lá no caixa e paguei, claro, né? Sei lá, cheguei lá assumindo que ia ser de graça pro seu teacher. E aí eu fui, paguei, depois ele saiu comigo do escritório. Ele saiu presumi, enfim. Ele saiu do consultório comigo, foi lá no caixa e falou: Não, que isso, professor, tá doido? Isso aqui a gente é 1.000, cara. Nada não. Foi me devolver meu dinheiro. Nice, cortesia da casa, parceiro. Mano. E assim, não foi barato não, amigo. Agora eu constaram na Praia do Canto. Eu falei, quando eu passei o cartão, fiz o poker face, né? Não, perfeitamente, claro, mas por dentro tava. Meu Deus. Mas quando ele devolveu, eu fiquei, pô. E esse meu emprego da China foi a pessoa que me ofereceu esse emprego. Eu tava fazendo mochilão na Europa. E foi uma mina chinesa que eu conheci no albergue, da galera de albergue, assim, trocando ideia e tal. E aí você fala, pô, sou professor de inglês. Você tem inglês bom, eu trabalho numa escola de inglês lá na China. Aí eu, legal, nem pensei, China. Tá bom, você legal, é mas muito aí. corajoso, moleque. Rapaz, podia. Rola essa piada dos meus amigos falando que, pô, Natan vai pra China, vai terminar num rim, numa banheira de gelo sem um rim e tal, mas, enfim, que eu saiba, eu tô com os dois aqui ainda, né? Mas só de você ser uma pessoa que esteja aberta a ter essas conexões, assim, pô, uma pessoa de outro país, que de repente se conhece num ambiente social informal, cara, assim, faz um esforço para conhecer mesmo. Pô, legal, eu sou do Brasil, pô, me adiciona no Facebook, LinkedIn, Instagram, qualquer coisa, TikTok, qualquer coisa que você usa hoje em dia, que, sei lá, vai aqui na frente. Pô, você precisa de inglês, tô precisando de uma pessoa aqui, você manja e tal. É sempre bom, cara, nunca é demais. Ter contatos nunca é demais. Nunca é demais. Esse negócio de ter contato é muito massa também. Enquanto você estava falando aí sobre essa história, eu lembrei de uma agora. Só que aí eu vi a mensagem do Romero aqui no inbox, no grupo, perguntando sobre o link da Tainá e eu acabei me perdendo. Era bem legal. Era uma história massa, tá, gente? Eu quero que todo mundo acredite em mim, beleza? Se você lembrar, volta no meio do assunto. Mas e você? Fala você pra gente, Lena. Você que é um cara muito bicho solto aí, como é que funciona o seu networking? Cara, meu networking, ele é embaçado, mano. De verdade, eu conheço muita gente, cara. Eu conheço muita gente. Aqui em Timbó, que é uma cidade pequena, tipo assim, eu acho que foi o networking que me fez começar a dar aula na escola particular, entende? Eu lembro uma vez que eu tava conversando com na época, head coach do Rex, né, o Breno Takahashi. Aí a gente foi no supermercado, aí tinha um camarada lá. Você aqui é o Kim? Eu falei, nice to meet you. Falei, prazer, Kim, tudo certo? Como é que você tá? Aí, fala, esse aqui foi meu professor de física no ensino médio. Eu falei, dá aula aqui. Eu falei, interessante. Eu falei assim, Kim, se você precisar de aula de inglês, pode me chamar. Ele me ignorou solenemente. Aí, depois de muito tempo, a namorada hoje esposa de um atleta do Rex, falou assim, você dá aula de inglês no Instagram? Eu falei, yes. Quer dizer, sim. Aí falou, me dá seu currículo. Aí eu passei meu currículo. Mas ele fala assim mesmo ou é... Não, tô exagerando. Aí na Que quarta-feira... medo, né? Na terça-feira à noite ela mandou mensagem pra mim. Na quarta-feira de manhã eu respondi. Na sexta-feira eu tava contratado. Entende? Caraca. Muito doido. Aí eu comecei a dar aula na escola. E é a única escola particular de Timbó de ensino médio, né? Aí a empresa... falou assim, estamos precisando de inglês. Fizeram uma seleçãozinha, tinham 3 professores. Approvated. Vai, dá aula nessa empresa. E eu comecei a subir muito, assim. E hoje eu tô, graças a Deus, numa posição muito boa. Hoje você dá aula pra globais. Calma! Não! Opa! Ih, chill, bro, chill! What's up? Inclusive, saudade da minha aluna, tá? Desde junho que a gente não tem aula. Beijo no coração. Qualquer coisa também no WhatsApp, tá? Um WhatsApp de distância. Sabe o que é mais legal da minha aluna global? É que é o seguinte, a gente tem um combinado. Toda quinta-feira ela recebe a agenda dela da semana seguinte. Então, desde o dia 12 de junho, que foi a última aula que eu dei pra ela, toda quinta-feira eu mando a minha agenda pra ela e falo assim, escolhe um horário vago, tá ligado? Que ela quer fazer 2 por semana. Falo assim, escolhe 2. Que eu dou, né? Eu tenho essa condição dela poder escolher. Escolhe 2. Se você abrir meu WhatsApp da conversa com ela,
verde, 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 verde. Só eu falando com ela desde junho, tentando, pelo amor de Deus, uma aulinha com a Melana Global, né? Mas tá tudo certo. Estamos tentando outras vertentes aí, entendeu? Ela é muito famosa, né? Sobre esse negócio de network, eu queria fazer uma pergunta pra Tainá sobre a ESEC, cara. Porque da gente aqui, eu acho que a Tainá é uma pessoa que eu lembro que na época da graduação eu pensava que, caraca, que maneiro, que ela sempre teve uma mentalidade internacional muito, muito clara, assim, muito bem desenvolvida desde muito cedo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Tainá. Tipo, como é que foi? Isso ajudou você a desenvolver seu idioma? Você teve contato com pessoas dos países? Isso, de alguma forma, tá relacionado a você ter ido parar na Croácia? Como é que foi essa experiência na ESEC? Eu só acho legal também ela explicar o que é a ESEC, porque talvez nem todo mundo saiba o que é. E pra quem tá de fora é uma seita, né? Mas a ESEC é uma organização que foi criada na Europa, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, porque era assim, o que eles pensavam era, o que começou o conflito na Europa? Culturas não se entendendo, o que a gente precisa fazer? Que culturas se entendam. Então eles faziam intercâmbio, tipo, você ia para outro país da pessoa e conhecia a cultura da pessoa. E a ESEC só funciona se você tiver de 18 a 30 anos. Você não pode ter mais do que isso. Então são jovens. E hoje em dia o que a gente faz, a gente faz, é intercâmbio profissional, ou você vai trabalhar numa startup ou numa empresa, e intercâmbio voluntário, que você vai trabalhar numa ONG em outro país. O que acontece ou você pode fazer um intercâmbio da ESEC, né, pagar para fazer um intercâmbio, ou você pode trabalhar voluntariamente na ESEC, que foi o que eu fiz. Porque você tem muito contato com estrangeiro, com gente de fora, etc. Só que chega num patamar na ESEC, que aí você vai subindo e você pode virar diretor nacional. Só que você pode virar diretor nacional de qualquer país. Desde que você se aplique, você passe no processo seletivo. Eu tentei primeiro para os Estados Unidos, porque era em Nova York a sede. Ficou entre eu e a menina que foi escolhida. Que ela era americana e tal, etc, whatever. E aí eu despiroquei e falei, vou pra Croácia, porque o cara que era presidente da ESEC na Croácia, eleito na época, que era a pessoa que comandava o processo seletivo, ele era brasileiro. E ele falou, quero muito brasileiro pra essa posição, que era a posição que eu fazia na ESEC no Brasil. E aí eu fui, passei, recebi a resposta no dia do meu aniversário, em 2018, nunca vou esquecer. E aí, assim, você paga pra ir, só que você tem a sua acomodação paga, a sua alimentação paga, você recebe uma bolsa por mês, e suas viagens, na maioria das vezes, são pagas. Então, assim, o motivo pelo que eu tô na Croácia hoje, já não sei mais se é meu casamento, ou se eu vim pela ESEC, eu estava aqui por causa da ESEC. Eu conheci meu marido, que é croata, aqui, mas eu fiquei aqui por causa da ESEC. Eu fui para muitos países por causa da ESEC. Tipo assim, cara, eu fui pro Egito, sabe? Por causa da ESEC. Então, assim, não sei se a ESEC me abriu portas, de fato, assim, tipo, porque é um emprego, mas me deu condições de eu ir lá e abrir a porta para mim. Isso, assim, tive vários traumas da ESEC, porque a ESEC te puxa muito, te tira muito. Eu demorei muito para formar por causa da ESEC, acho que todo mundo sabe disso. Você vivia ocupada, né? Eu lembro. Todo mundo ficou preocupado. Minha mãe também. Mas deu certo, eu formei. Mas, só que, tipo assim, foi uma coisa que eu sabia que eu queria mudar pra fora do país e ia ser pela ESEC. Então, assim, nossa, 2017, gente, o tanto que eu foquei, assim, ó, me matando, tava cansada, estressada, tendo burnout. Mas, assim, o lance da ESEC você ganha o que eles chamam de soft skills, né? Que é, tipo assim, você aprender a se relacionar com pessoas, você se aprender a portar numa empresa, você aprender termos técnicos básicos, mas que quando você entra numa empresa, se te ensinarem, já não é legal. Então, tipo assim, você saber o que é KPI, você saber o que é B2C, B2B, nananã, saber trabalhar dentro de um ambiente corporativo. E o bom da ESEC você podia errar. Lá você podia errar, porque todo mundo era jovem que nem você. Então, quando você vem para um ambiente corporativo, que foi assim, eu entrei de cara na empresa que eu tô hoje, já tinha muita coisa ali que eu tinha conhecimento pela ESEC. Inclusive, trabalho com uma pessoa que trabalhava comigo na ESEC na Croácia, que era minha, tipo, subordinada na ESEC na Croácia. E toda vez que eu mando meu currículo, toda vez, gente, juro, toda entrevista que eu tenho, cara, eu vi que você tem experiência na ESEC. Me conta o que você fez na ESEC. Porque a ESEC tem muito nome na Europa, graças a Deus. E aqui na Croácia, o que é interessante por esse lado internacional na época que a Croácia fazia parte da Iugoslávia, a Iugoslávia não permitia organizações internacionais dentro da Iugoslávia.
E a única que eles permitiam para jovens era a ESEC. Então tem uma galera aqui que é tipo assim, presidente do não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ele fez parte da ESEC. Então aqui tem. A mulher que alugava o apartamento para mim há 2 anos atrás foi presidente da ESEC na Croácia, não sei quanto tempo, entendeu? Então, tipo, essas coisas vão te facilitando muito, muito, porque a ESEC é muito conhecida. Então, o lance é. Eu tava na área que eu tava, né, dentro da ESEC, porque era mais fácil de eu mudar para fora, porque eu falava inglês. Quando eu fui selecionada no processo seletivo, e aí, você fala inglês? Precisamos de gente que fala inglês. Você pode entrar na ESEC sem falar inglês, mas você não vai para a área internacional. Muito difícil ir para a área internacional. Então, assim, aí, de novo, o inglês me ajudou muito. Muito, 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 muito. Mas é aquilo, tipo, eu acho que quando eu entrei na ESEC, aquilo que a gente estava falando de, tipo assim, como que você pode usar o inglês, tipo, praticar o inglês fora das aulas, né? Eu entrei na ESEC porque a ESEC em Vitória tinha um projeto que era, eles traziam estrangeiros para Vitória e você ia lá e tinha aula de conversação com eles, pagava R$10. E eu vi um folhetinho no RU. E eu entrei pela ESEC como cliente da ESEC, digamos assim. Então, assim, eu procurava muito na época da UFES jeitos de aprimorar meu inglês. Sempre quis muito ter isso, ter contato. E foi o jeito que eu entrei na ESEC. Eu queria praticar inglês com a galera que trabalhava lá. Então, também foi massa. Mas é o motivo que eu tô na Croácia hoje. Era pra ficar 1 ano. Aí eu conheci meu marido no meio disso, casei. Tô aqui assim. Loves in the Uma excelente dica, então. Se você tem entre 18 e 30 anos, faça isso. e tem essa vontade. Se você não tem 18 e 30 anos, tem que ir no albergue e conhecer uma pessoa chinesa e contar com a sorte. E a ESEC você tem que estar necessariamente na faculdade, né? Não tem que estar Não necessariamente precisa. na faculdade. Mas eu acho que assim, é o que você falou, Nathan, tipo, procure jeitos de se internacionalizar, se é que isso existe. Isso aí. Assim, se joga no mundo, sabe? Cara, tem uma menina que eu conheço aqui que ela é casada com um croata, porque ela entrou no, acho que era OkCupid, uma coisa assim, porque ela queria praticar inglês. Aí ela entrou. Assim, ela tava querendo praticar com qualquer pessoa, homem, mulher, pessoa. E ela conheceu o marido dela. Mas eu admiro a forma dela, tipo assim, desesperada, quero praticar meu inglês. Ela é de Vila Velha, inclusive. E, tipo, tente, sabe? Se joga no mundo, cara. Quem nunca indicou pro seu aluno solteiro baixar fake GPS no celular e o Tinder? Eu nunca. Qual é, Romero? Não, Nunca? a primeira vez que eu vi isso. É a primeira vez, cara. Nathan, Mas é uma bela nunca? dica, fica a dica aí. Tainá, nunca fez isso? Nunca passou pro aluno isso? Mas podemos fazer agora. É uma excelente ideia, mas... Pô, tá doido, baixa Na fake verdade- GPS, pô, você bota lá na PQP, fala assim, hi, my name is fulano de tal, I'm from Brasil, pô, qual é? Na verdade, tem Olha. um aplicativo que chama Tandem, né? Tandem, que é basicamente isso, que é o Tinder da língua. Ah, é? É, Tandem. Depois vocês olham aí. E aí você acha um parceiro pra falar, eu quero aprender inglês, a pessoa quer aprender inglês. Aí Mas é um eles fazem site ou é um match. aplicativo? É um aplicativo. É um Mas aplicativo. tem site também? Ah, deve ter, eu não cheguei a explorar tanto assim. Vamos Dá agora. uma olhada. Peraí. Soletra pra mim o nome aí, como é que é? Tandem. Como que pronuncia isso? DEM. Tandem. Tandem. Uhum. A Tale of Shadows? Não. Digita. Não pode ser isso. Digita no WhatsApp aí rapidinho, na moral. TAN, eu vou Eu não Vou sei mandar. falar inglês. Eu não sei falar inglês. TANDEM. 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 Porque isso também é uma Gente, palavra. eu Achei. quero- eu Tandem quero language que vocês olhem o que eu vou fazer aqui agora, hein? Presta atenção. 1, 2, 3 e... Pô, tá maluco, olha isso aí. Vai chegar, tá? Vai chegar, fica olhando. Speak with Tandem. Ó. Quem tá no I YouTube want aí to em casa, vai practice. ver. Eu estou compartilhando minha tela. Tandem, encontrar uma parceria, né? Calma. Blog, download, registre-se. Eu quero praticar os idiomas. O que é Tandem? Um aplicativo onde milhões de pessoas ensinam idiomas umas às outras. Stefania tá, falando no de alemão, Tinder, quer melhorar seu inglês. Ana falando nativa do inglês, quer melhorar suas habilidades do alemão. Ana Stefania se conecta com o Tandem. Yo, Que what's maneiro, up? cara. Excelente dica, hein, Romero? Pô, Muito tá bom. maluco. É, Deixa eu falar, com esse negócio de networking, né? Todo mundo tem um teacher favorito pra indicar. Moleque, o Romero é minha primeira indicação. Eu tô precisando de Romero. Eu sei, tipo assim, faz muito tempo que eu não indico nada pro Romero, que o Romero
assim como eu, dá 60 aulas por hora. Você sempre não tem horário mais, né? Eu chamo ele pra jogar FIFA, ele fala assim, can't, teaching. Eu falei, ok, beleza, entendi. Mas o Gustavo, né, o Gustavo Merizo, que é o nosso co-founder aqui do Pod dos Teachers, participante assíduo dos podcasts, 100% de aproveitamento negativo. Mas eu espero que um dia ele participe aí. Não, Deus abençoe. Segunda-feira, no dia que a gente fizer o nosso podcast, segunda-feira ele vai participar, ele falou. Mas, então, tipo, presencialmente aqui em Timbó, esse negócio de network, né? Eu indico pro Matheus Montes, a.k.a. Matty Hills. Nice nickname, right? Mas o Matty Hills, ele é de Campo Grande, e ele leciona, morou nos Estados Unidos um pouquinho e também já dá aula já há um tempo, ele é bem novinho e tal. O cara, mama de ama, tá? O camarada é grande. E sempre quando eu tenho que viajar, ele me substitui aqui na empresa, aqui perto de casa, para me lançar. Então, networking de entre teachers, também acho muito importante, tá? Tandem.net é o site, tá, gente? Entra lá, tandem.net, para vocês poderem fazer essa parada. Vou até botar aqui pra minha tela. Usei transição, tá? Esse podcast tá diferente, tá, filho? Esquece. Partindo agora, então, para o último quadro, que é a pergunta dos internautas. Então, uma pergunta legal aqui. Várias pessoas mandaram. Internautas? Muito anos 90. Coisa 2001, né? Não sei se vocês sabem, mas vocês têm a mesma idade que eu, ok? Muito obrigado. Telespectadores. Eu falei telespectadores no último podcast, né? Eu queria agradecer então quem mandou mensagem. O El mandou mensagem, o Enzo, a Jéssica Chimetka, o Beto, meu amigo, o Matt Vedana e o William. Eu vou fazer aqui um compilado das melhores e vamos lá. Perrengue que vocês passaram enquanto estava aprendendo inglês? Essa é a pergunta da Jéssica Chimetka, my student from tomorrow. E o Ciro mandou aqui, o Matheus is a very nice guy, as you are, Lenner. My student, tá? Ciro é pica. Desculpa, xinguei. Meu brother. Depois eu conto a história do Ciro pra vocês, eu vou ficar bolado. Mas vamos voltar aqui. Aprendendo inglês, qual que era a matéria mais difícil pra vocês? Enquanto estudantes. Enquanto estudantes. Qual que foi a parada que você falou assim? What the hell? Tipo, what? Não, você tá falando dentro do inglês, não matérias. Não, dentro do inglês, qual foi a parte que você mais teve dificuldade? Tipo, qual tempo? Qual regra gramatical? Pra mim... Pode falar. Aprender passado simples, eu não entendi a diferença entre was, were e did. Na minha cabeça não fazia sentido. Demorou muito, mas entrou. E agora você tem it, né? Então... E eu não consigo entender quando o aluno não entende, porque é muito simples. Eu lembro que eu achava esquisitaço a abreviação com apóstrofe D. Do would e do had? Com o past perfect, né? Ou outros verbos também que usam. Eu achava muito esquisito. Eu falei, não, tá errado isso. Sempre errado. Isso? Eu achava muito estranho, cara. Demorou pra martelar na minha cabeça também, isso aí. E quando eu descobri que depois de if I, o verbo to be tava sempre were? Nossa, não é sempre. Também. Não é sempre. E Tainá, ensina pra gente então, quando que é? Não é sempre. Ensina pra gente. If I were, você usa com uma impossibilidade, do tipo, if I were a dinosaur, você nunca vai ser um dinosaur. Mas if I was a history teacher, I could be a history teacher. Entendeu? Toma essa informação. Living and learning, galera. Então, Independência do Brasil 2023. Aprendi uma coisa nova em inglês, tá, gente? Eu também não sabia dessa, não. Tainá, falou alguma coisa ou não ouvi? Não, é uma parada que é estranha. Tipo, você falar if I were, você fica tipo... Muito. E do dia que eu tava lendo... If I were, até que vai. If he were, é pior ainda. Pô, if he were é muito esquisito. Você fala if he were, dá uma tapa pra trás. Feio, não tem como. É muito feio. Muito esquisito. Outra coisa legal que eu tava lendo eu não quero falar errado. Fire and Ice. É um romance. Fire and Ice. Vocês conhecem Fire and Ice? Eu quero falar o nome da pessoa que escreveu. Acho que é Julie Garwood. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Fire and Ice novel. Fogo e Gelo? Calma. Julie Garwood. Fire and Ice. Julie Garwood. Vou mandar aqui pra vocês aqui, calma, vou mandar aqui. Substituindo aqui, ó.
Foreign Eyes, Julie Garwood. Tava eu lendo esse livro há, sei lá, 600 anos atrás. Tá 213 na Amazon, tá? Deus do céu. Caraca! Não Que sei isso? porquê, desculpa. Mas enfim, Página de ouro. Uma dica aqui agora. tava lendo, aí apareceu assim, era uma personagem mulher, né, falando assim, I'm so silly, vírgula, R&I. Moleque, quando eu vi o R&I, eu fiz assim, né, tentei dar o dó, falei, what? O que tá acontecendo? Isso. Agora, mas a mais recente, tirando essa daqui do If I Was an English Teacher, History Teacher, foi quando eu tava na Uptime e apareceu a palavra Jeopardize pra mim. Em 2014, já tava dando aula. Aí apareceu a palavra Jeopardize pra mim. Eu falei assim, não tem como. Isso aí pra mim. Naquele Eu tenho uma dia. história muito boa com essa palavra. Jeopardize? porque- Conta pra gente. O meu marido, ele é engenheiro de computação, mas a mãe dele é professora de inglês, tipo, formada em letras em inglês. Então, eu e muitas guerras de pronúncia e gramática nessa casa, é muito complicado. Assim, quem é melhor em inglês? E aí, a primeira vez que eu vi essa palavra, eu já estava casada com meu marido, e eu falei uma coisa tipo assim, jeopardize. Eu não falei jeopardize, eu falei uma palavra, tipo, muito diferente. E até hoje ele me enche o saco com isso, tipo assim, tá bom, English teacher. E aí ele fala que eu falava. A palavra é horrível. É horrível. É horrível, horrível, horrível. Tem Não algum faz perrengue- sentido. Tem algum perrengue desse aí, Romero? Uma coisa que você aprendeu do nada, assim, sem querer? Foi difícil? Cara, na época de aluno, eu lembro que eu só aprendi. Na época de aluno, eu lembro que eu não aprendi, na verdade, o Past Perfect. Eu só aprendi o Past Perfect quando eu fui ensinar o Past Perfect. Isso, Eu tava isso é no verdade estágio, também. eu tava no estágio, eu falei, cara, tem que ensinar o Past Perfect. Eu falei, que é isso? Aí eu estudei pra dar aula, porque eu Isso. não conseguia ensinar. Eu lembro a vez que eu escutei o Past Perfect numa conversa nos Estados Unidos, mano. Eu tava numa festa em Hollywood Hills. What's up? Aí o Que tinha isso, uma você e o Naldo. Calma. O Naldo que ensinou o Past Perfect, né? Foi. Aí o meu amigo, o Nick Harris, que jogou no Tretões na época, futebol americano e tal, ele tava ouvindo uma história de uma pessoa na cozinha e tal, e ela meteu um head scene na parada. Quando ela meteu, eu tava de boa, assim, quando ela falou head scene, eu olhei pra ela, falei, caraca, eu dou aula disso. E é a primeira vez na minha vida que eu tinha escutado numa conversa nativa, tá ligado? E é difícil pra caramba, assim. E Fala. inventou. Oi? Nem existe isso, inventou isso aí. Então, esse pois head é, tipo assim, é uma coisa que a gente É. ensina porque tá nos livros, né? Mas é muito difícil, assim. E o perrengue do aluno, assim, pra vocês, o que é mais difícil pros nossos alunos entenderem? scene. Cara, Depende, alguns sons de vogal bem específicos do inglês, tipo o Bitch, som do bitch. I fechado e aberto. Por exemplo, milk. O pessoal fala milk, que é o som fechado. Você fala, não é milk, é milk. Aí Isso. você olha pra sua cara assim, tipo, que? Você Qual é a falou diferença? Você falou duas coisas igual. E pior ainda é o som do A e do E, por exemplo. O clássico homem plural e homem singular. E muitas vezes a gente acaba falando, é a mesma pronúncia, depende do contexto. Mas pra quem é nativo sabe que não é, né? Uhum. Que é man no singular e man no plural. E pra E mim, vai você ter falou a mesma gente que acha coisa que eu duas falei a vezes. mesma coisa, mas Um é mais Sacou, aberto. o Mas primeiro é esse aí levemente mais pica. aberto. Esse Isso é uma aí é coisa. o caralho de asa. E é uma parada muito difícil de pegar. Romero? Tem uma coisa que eu acho que faz muita diferença para os alunos, na verdade. Eu sempre tento explicar isso, às vezes até fora do ponto que a gente está vendo. Por exemplo, se eu for ensinar o Simple Present, que geralmente é o primeiro tempo com que tem um auxiliar, né? Uhum. Aí eu preciso que o aluno entenda que o inglês tem essa lógica do verbo auxiliar, Uhum. porque que a gente não tem no português. Então, quando eu geralmente explico o Simple Present, eu faço a frase lá, não sei o quê, com do, com does, né? E a pergunta, e aí eu já faço o seguinte, eu falo, olha só, no passado é a mesma frase, só que em vez de ser do e does, vai ser did. Se você jogar no futuro, vai ser will. Então, o fato de você aprender a lógica dos auxiliares vai te ajudar muito no inglês. Não tente aprender só o do e o does, tente aprender a lógica dos auxiliares. Quando tem auxiliar, não tem conjugação. Se eu começar uma pergunta, o auxiliar vem antes da pessoa. Entendeu? Isso, eu acho que faz muita diferença. Quando a pessoa entende isso, geralmente dá um... E você, Tainá, tem algum ponto assim que você fala assim, esse aqui é o cara aí pra aluna? Olha, eu acho difícil, porque tem 5 anos que eu não dou aula para brasileiro mais, né? E aí dar aula para croata é bem diferente. Eles têm umas dificuldades, assim, que às vezes eu rio muito. A língua deles, a primeira língua deles não é latina, né? É uma língua eslávica. Então tem muita
muitas palavras, tipo assim, uma vez, uma aluna me perguntou o que era feelings. Aí eu não falo prato, eu respondo em inglês. Aí eu falo, tipo emotions. E ela ficou tipo assim, o que é emotion? E pra mim foi tipo, meu Deus, emotion, tá ligado? E aí foi um dia que eu falei, meu Deus, meus alunos não sabem palavras de origem latina. Então tem muitas palavras que são bestas, mas que. Tanto é que às vezes eu tô falando com meu marido, eu falo uma palavra de origem latina, ele fica, tá falando difícil agora. Porque, tipo, mas eu acho que uma dificuldade que eles têm muita também, o croata não tem artigo. Então, quando a gente tá falando inglês, o brasileiro a gente tende com o aluno brasileiro a relacionar, né? O artigo em português e o artigo em inglês. Aqui eu não tenho como. Então, para eles nem faz sentido ter artigo na língua, porque é uma parada que não existe na língua deles. Então, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar um pouco mais. Mas eu acho que é mais questão da pronúncia, porque o croata é muito fechado, né? É muito aqui. E aí, com eles, eu tenho que abrir mais, eu tenho que mandar abrir boca. Eu dou muita aula de pronúncia para os meus alunos, porque eles já chegam falando inglês na escola, né? Tipo, com 7 anos, o menino já sabe falar inglês. Mas é mais na pronúncia mesmo, eu acho. Nossa, Pode falar. só linkando o que a Tainá falou, caraca, eu já tentei explicar artigo para russo. Cara, é muito difícil. Não tem, Romero, não tem. Pois é, mas é muito difícil fazer isso, cara, é muito difícil. Foi realmente um dos maiores desafios que eu lembro, didaticamente, em sala de aula, explicar artigo para quem não tem artigo numa língua é muito difícil. Muito difícil. Na minha opinião, eu acho que uma das coisas mais difíceis, na verdade, não só difícil, mas um divisor de águas, é quando o aluno começa a ver o present perfect. Porque eles não conseguem assimilar, não que eles não conseguem, né? Mas é difícil para alguns assimilar que existe um tempo verbal em inglês que não existe no português, tá ligado? Porque o present perfect é um simple past, se você fosse traduzir, né? Entende? Então fala assim, peraí, eu fui pra Disney. I went to Disney? I've been to Disney? Eu falei, calma, vou te explicar um negócio assim. Aí tem que explicar que você tem que botar o time expression e tal. Essa é uma parada que eu acho maneiro. Fala assim, have? Que have? Sabe? Você começa a botar o verbo auxiliar. Cara, uma vez eu não sei aonde que eu escutei. Eu não lembro onde eu escutei isso, mas uma vez eu escutei que o verbo auxiliar não tem tradução, tem função. Que essa frase me ajudou muito. Nunca tinha escutado essa frase nos últimos... Tem tradução, tem função? Porque, tipo assim, a galera quer traduzir tudo, né? A maioria dos alunos quer agarrado no português, né? Isso não é bom, tá, gente? Mas aí quando você fala que você tem que botar um do, does e um did, falando principalmente dos tempos verbais simples, né? Você tira essa necessidade de traduzir o do, does, did e fala assim, essa aqui é a função dele, é falar se tá afirmativo, negativo e interrogativo, bebê. Pronto, é só isso aí que ele tem, tá? Fica à vontade. Aí você vai pro tempo verbal de acordo com essas paradas aí, entendeu? Eu sempre tento fazer o aluno negar o verbo, porque geralmente aprende o verbo to be. Aí você fala, tá, she isn't, né? Então, is isn't. Aí eu falo, vamos fazer com outro verbo agora. Por exemplo, sei lá, drive. Tá, como é que você vai negar esse verbo? Você vai falar drivent? Toma. Aí a pessoa fala assim, pode isso, drivent? É só botar o not? Fala, não, por isso que existe um negócio chamado auxiliar. É auxiliar. Então ele vai ajudar, o drive fala, ei, vem cá, me ajuda a fazer a negativa aqui. Aí vem o do, ou qualquer outra coisa, e auxilia, entendeu? Isso é uma dica interessante, se você tiver dificuldade. Faz o aluno negar todos os verbos. Entendeu? Isso. Uma coisa que eu faço também é, tipo assim, a principal função do verbo auxiliar aí eu fico em silêncio. Aí o aluno, auxiliar, falei, parabéns, passou de ano, próxima aula, pode ficar à vontade. Você acertou que o verbo auxiliar auxilia, pronto. E é isso mesmo que ele faz. E eu acho isso uma das coisas importantes, né, quando você tá, principalmente no começo, assim, você tá indo pro present perfect, né, pros tempos verbais perfect, né. Que aí são outros auxiliares, né. Então essa lógica de verbo auxiliar geralmente trava muito a pessoa. Sim. É porque o present perfect separa homens de meninos, né? Porque ali crianças de adultos. Try Spanish student ou quem é... Tainá, explica para as pessoas o que é um Try Spanish student. E quem te ensinou essa expressão? Quando eu estava trabalhando na Uptime, a Pting, né, pros íntimos, o Lenner era meu chefe. Acho que foi meu primeiro emprego, assim, em cursinho mesmo. Toma. E aí, só que a Uptime, ela tem aquela metodologia de inglês pra viagem, né? 1 ano. E aí, tinha aluno, cara, que a metodologia não funcionava pra essa pessoa, porque é 1 ano, sabe? Não vai aprender inglês. E aí, só que tinha uns alunos que, tipo, realmente não dava. E aí, o Lenner falava que era o Try Spanish Student. Porque ele nunca ia aprender.
Ele tinha que tentar aprender espanhol, porque inglês não ia rolar. E aí eu uso isso até hoje na minha vida. A Spanish student. É o Try Spanish Student, porque, amigo, mentira, gente. Não é impossível aprender inglês, mas realmente, vamos ser sinceros. A metodologia de um ano é outra história, né? Não, mas também a gente, como professor, vamos ser sinceros aqui pra caramba. Tem aluno que demora pra aprender e aquele aluno tira um pouquinho o sono da gente e a gente fica um pouco irritado. É normal, né? Tudo Todo bem. mundo tem seu ritmo, cara. É isso aí. Tem seu ritmo, mas é tudo bem. Ninguém não é impossível. Isso. Inglês é uma coisa. Pra gente encerrar o pod, aquele, lá em cima, animadaço, eu quero que vocês, por gentileza, se possível, essa é uma pergunta surpresa, vocês não sabiam que eu ia fazer essa pergunta pra vocês. Se vocês pudessem, por gentileza, contar dar um relato, né, de um aluno de vocês que vocês têm muito orgulho. Eu sei que são vários, né? Claro. Mas você tem alguns que falam assim, esse camarada é pica. Desculpa, cheguei. Esse camarada ou essa camarada. Esse cara é dick. Ah, que fofo, saiu de um cara que, tipo, não queria uma pessoa, né? Que não tinha conhecimento, sabe? Não tinha contato e aconteceu alguma coisa na sala de aula que você virou do avesso, você fez o cara mudar de pegada e hoje é um camarada que fala inglês com você normalmente, assim, com as limitações, né? Porque não é fluente ainda, mas consegue conversar tranquilo. Giovana tá te mandando um coraçãozinho pra você também, Tainá. Obrigada. Uhum. Um de cada vez pra não Eu preciso pensar, começa aí vocês. Eu começo. Manda, Romero. Um dos meus primeiros alunos particular, o nome dele era o Welton. Muito gente boa, hoje em dia não tem mais aula comigo. E veio do networking do CCA, que depois me procurou para aula particular, aliás, aproveitando o link do networking. E eu lembro que eu estava começando a aula particular, né? Então eu ia na empresa do cara para dar aula pro cara, ia de bicicleta, mó corre. Né? E aí eu lembro que ele começou, tipo assim, o cara era zero. Ele não conhecia nada, não sabia nada do inglês. E é interessante porque a gente, se você comparar, obviamente, né? Toda aula você não percebe evolução, porque a evolução numa aula é pouca. Né? A gente sabe disso. Mas eu lembro um dia que eu estava fazendo uma aula de conversação, eu tenho uma aula de conversação que é um tanto quanto complexa, onde eu simulo uma reunião. Eu crio uma empresa fictícia e eu dou a função dos alunos, 4 alunos, eles têm que resolver, é um business case, só que em inglês para os alunos, né? Caramba. E aí eu lembro que o Elton estava participando dessa reunião. E aí eu no meio da reunião, eu falei, caramba, o Elton tá participando. Eu lembrei do Elton fazendo a primeira aula lá do verbo to be e não sei o quê. Aí eu lembro que eu até falei isso na aula, inclusive, eu falei, queria dar os parabéns para todo mundo, mas principalmente pro Elton, né, que depois de 3 anos fazendo aula de inglês, a gente percebe que comparando isso com a primeira aula, tipo assim, é um nível totalmente diferente, é estratosfericamente diferente. O cara tá lá com as notas, tomando nota, explicando, porque não, se a gente vender isso aqui assim assado, a gente vai ter esse lucro assim assado. Mas, cara, olha a diferença, entendeu? Então, isso é uma coisa que, quando a gente vê assim, eu fico orgulhoso como professor, mas eu sempre dou os créditos para o aluno, obviamente, né? Porque é legal ver o processo todo que a pessoa passou e você acompanhou aí, no caso. Isso é muito massa, Natália, conseguiu pensar em alguém, Tainá? Eu consegui. É porque, no meu caso, tem alunos que chegam falando nada, né? Porque aqui eles já chegam... Eles falam muito bem inglês, mas a gente tem alunos que não estão muito interessados. Então eu tive um amigo, viu? Eu nunca vou esquecer dele. Que ele chegou muito desinteressado. Adolescente, né? Tava nem muito aí pra hora do Brasil. E aí... Só que ele era um aluno muito legal. Eu gostava muito dele enquanto pessoa, assim. E eu falei, ele vai ficar interessado, sim. E aí eu comecei a trazer muitas coisas que eu acho que é isso que a gente também falou de fazer com que eles gostem da aula. E aí eu lembro que a gente teve... Como eles eram adolescentes muito inteligentes, falei, cara, eu vou dar uma aula... Vocês já viram falar do Fire Festival? Tem um documentário na Netflix. Sim, o cara deu golpe em geral. Isso. E aí eu passei o documentário para eles. E a gente teve, assim, foi quase um mês de aula. Que a gente ficou vendo o documentário, discutindo, vendo, discutindo. E aí ele falou comigo, ele e uma outra aluna minha levaram esse documentário para aula de inglês deles na escola regular, depois da discussão que a gente teve, que eu achei muito massa. E depois disso, eu comecei a falar com eles do teste de Cambridge. Falei, gente, vamos fazer, e fiquei enchendo o saco. Ele foi o único que me procurou para fazer. Professora, eu quero muito fazer, vamos fazer. Eu sentei com ele, dei várias aulas particulares para ele.
E no final das contas ele passou, e hoje ele faz o último ano dele de high school nos Estados Unidos. E ele manda mensagem até hoje, tipo, teacher, não sei o que, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então, assim, a motivação dele voou. Então, pra mim, isso foi... Tenho muito orgulho dele, amo ele, converso com ele até hoje. Uma criança... Criança não, né? Já tá um adulto. Mas uma pessoa incrível. Mas foi aquilo, assim, de bater na motivação, porque às vezes não é só a língua, sabe? É o quanto a pessoa tá interessada na aula, no que ela tá vendo também. Então, acho que foi bem legal. Top. Nathan? Cara, tava tendo dificuldade para pensar, porque assim, quando eu penso em orgulho e tal de aluno, eu penso mais, ou como professor, eu penso menos em termos de performance, mais como eu consegui fazer o aluno se envolver com a aula, sabe? Top. Então assim, eu penso mais em turmas que, eu lembro particularmente de uma turma que era um Adult 10, lá no CCA, que era uma turma 6 horas da tarde, assim, galera que vinha do trabalho, sacou? E era uma turma meio energia baixa, pessoal cansado. Só que eu nunca me deixava... Eu nunca me rendia, só que eu falava, então essa turma vai ser mesmo, então vamos lá, assim, dar qualquer coisa mesmo, que ninguém tem aí. Eu sempre me esforçava, sacou? Porque, pô, os caras estão chegando no trabalho, o pessoal queria estar em casa descansando, então eu tentava fazer a aula ficar dinâmica, divertida, me esforcei o semestre inteiro. Mas eu não via, sei lá, na minha cabeça eu não via muita resposta, pô, o pessoal não curte muito a aula e tal. Mas no final do semestre veio um aluno meu falar comigo e falou, pô, professor, gostei muito do sua aula no semestre, tinha dias que eu não estava afim de vir, tinha dias que eu tinha problema na família, mas eu sabia que eu ia ter aula com você 2 vezes por semana e ia me fazer me sentir melhor, uma energia muito legal na sua turma, muito obrigado pelo semestre, espero que você seja um professor no semestre que vem. Então é desse tipo de coisa que eu lembro, sacou? De fazer o aluno se sentir confortável ali durante aquelas aulas, mesmo ele de repente não estando tão motivado pelo inglês ou cansado. Então é disso que eu lembro. Que bonito, amigo, quase que você me fez chorar agora. Pô, isso aí, aqui é... Mas eu choro fácil. Vamos encerrar então? E você, coach? Você não vai falar não, pô? Cadê? Tô de boa. Sacanagem. Não tenho orgulho dos meus alunos. Todos eles são os bons. Sacanagem. Eu tô brincando, calma. Ele deu 10 alunos agora. Não, calma. Então, vocês trouxeram muitas ideias, assim, muitas perspectivas interessantes. E eu consigo pensar em 2, e um deles a Tainá conhece, que é o Igor Saraiva. Começou do comecinho. Caraca, desenterrou. Você lembra? Ele começou do comecinho, lá na Uptime, desde o começo, do primeiro chapter. E hoje ele tá em Nova Zelândia ou Austrália. Não sei. Um dos dois, né? Tá morando lá e tal. Isso foi em 2014, quando ele começou a ter aula. Ele é massa, ele é baita, né? Ele sempre foi um bom aluno, né? Mas ele se desenvolveu muito e sempre foi um bom falante, com muita vontade e tal. E atualmente, o que tá rolando ainda é o aluno que tá assistindo a live, inclusive. Ele comentou aqui agora há pouco. Nessa empresa que eu dou aula, o aluno Ciro, ele estava de férias com a família e ele se afogou no mar. E 4 pessoas salvaram ele, 4 médicos. Ele ficou 15 dias internado. Ele chegou a fazer a passagem dando 2 minutos e meio, depois ele voltou. Moleque, quando ele voltou dessa experiência, outro ser humano. Por causa do sotaque, porque ele é da cidade de Rodeio. E o Eri daqui, ele é Eri assim, né? Então o sotaque dele, até hoje, muito característico, tá? Pra você perceber assim, que ele é de Rodeio, entende? Fui jogar bola com ele e falou assim, vou te dar um carinho. Já dei a minha cabeça pra ele fazer um carinho, chegou na minha canela. Sei! Tá ligado? Mas eu achei que era carinho. Mas enfim, ele é um camarada que, assim, ele começou do cara que era básico. E esses dias, faz poucos meses, a gente tava trocando ideia antes da aula começar de fato. Ele falou bem assim, professor, in English, tá? Ele falou, teacher, a gente tá começando em inglês. Eu falei, pô, tô ligado, meu brother. Ele se percebeu enquanto ser humano que sobreviveu a um afogamento, tá ligado? E ele é um cara massa, eu tenho muito orgulho dele enquanto meu student, tá ligado? E tem muita gente, assim, na minha carreira, e eu acho que vocês também, que fala assim, eu vou dar aula pra aquele camarada, moleque, eu vou bring my A-game, porque esses camaradas são massa, e é para isso que a gente faz isso, né? A gente quer ensinar inglês pra pessoa de boa, pra pessoa massa,
E o Ciro, ele representa muitos alunos de todos nós, assim, que a gente tem orgulho. Certo? Parabéns. Perfeito, Parabéns pro Ciro cara. Sando Povo. Ciro Sando, tamo junto, meu querido. Ninguém vai superar essa história, cara. Não tem como. E a minha aluna Jéssica Schmidt, também, que é uma querida, tá aqui assistindo. Valeu, Jéssica, tamo junto. Afogou, mas... Oi? Não se afogou, mas também é uma ótima Não se- aluna. Não sou- Exatamente. Sabe o que é mais legal? Ele faz piada com isso, mano. Ele é muito engraçado. Nossa senhora. É sensacional, Tem que cara. fazer, lógico, velho. I love you too, cara. Beleza? vamos encerrar então. Pessoal, segue eu, segue Sim. Natan, segue Teacher, segue Tainá. Caraca, Segue segue nós. Romero. Tem que parar de dizer seu nome, Romero. Bota Romero Alves Teacher da próxima vez, porque eu sempre me confundo. Eu vou trocar Porque o Romero, os dois R's fica estranho. Fica legal pra caramba. Romero. Teacher Romero. Teacher Romero. 6 mais 5, agora são 11 horas lá na Europa. Tainá e Natan já estão way mano. past bedtime, né? Muito obrigado por todos. Romero, pode dar tchau. Depois Tainá, depois Natan. Só Tchau. queria fazer um PS aqui rapidinho. Pode falar. Meu marido chegou em casa, ele mandou mensagem no WhatsApp assim, já acabou o podcast? Eu falei, não, chega em silêncio. Ele falou assim, I'm a little bit drunk, but I'll manage. Que Ô, parte! Traz ele quinta-feira, aqui Robert, pra dar oi, Popê. Traz ele aqui pra dar oi. Traz ele aqui pra dar oi. Robert, do you want to say hi super quick? Do you want to say hi super... He's really drunk. Do you want to say hi super... Because we're just finishing. No, it's okay. It's okay. Finishing up? Yeah. Hi, super quick. Hi, super quick. Good. Mas, O Dead Jokes tá on fire. Cool. Thank you. Natan, Tá encerra. tchau, gente. Até a próxima.